A Charity Gala do Hospital Geral Riverside estava no auge quando tudo começou a desmoronar. No segundo andar, Dr. Trevor Ashford observava a festa com um copo de uísque na mão, procurando qualquer desculpa para ir embora mais cedo. Como chefe de cardiologia, sua presença era obrigatória. Mas ninguém o obrigava a gostar daquilo, claro, escondido aqui em cima como um ermitão rabugento. Ele nem precisou se virar. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Winters, ele disse o nome como se fosse algo contagioso. Sloan Winters parou ao seu lado, deslumbrante em um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dele. Como a mais jovem sócia do prestigiado escritório Hartley e Klein, ela podia gastar sem pensar duas vezes. Ashford. Ela respondeu no mesmo tom, pegando uma taça de champanhe da bandeja de um garçom, ainda usando esse terno horrível de 3 anos atrás. Que surpresa! E você continua insuportavelmente pretensiosa. Totalmente previsível. Eles se conheciam há 2 anos, desde que Sloane processou o hospital por negligência médica e Trevor testemunhou contra ela. Sloane destruiu sua argumentação no tribunal. Trevor nunca perdoou. Ela nunca se importou. Cada encontro entre eles era um campo de batalha. Seu ego deve ter seu próprio código de endereço postal, Sloane provocou, virando-se para encará-lo, e o seu gira em torno de processos fúteis e Trevor! Ashford, seu idiota! O grito ecoou pelo salão como um tiro de canhão. Ambos congelaram Cassidy Monroe, loira, visivelmente embriagada, e usando um vestido dourado cintilante, tropeçou em direção a eles. Ex-namorada de Trevor. 6 meses de um relacionamento que ele já considerava enterrado. Você me usou, Cassidy acusou, apontando um dedo trêmulo. 200 pares de olhos se voltaram para eles. Você me prometeu casamento. E depois, me trocou por aquela enfermeira. Cassidy, você está bêbada menos, Trevor sussurrou, tentando evitar um desastre. Nós terminamos há meses. Eu nunca, mentiroso! Ela pegou uma taça da mesa e a lançou em Trevor. Ele desviou. A taça acertou Sloane bem no rosto. Ai, mas que droga! Sloane gritou, enquanto champanhe escorria por seu cabelo e vestido. Você é louca! Quem? Avô. Cassidy virou sua fúria para ela. Algo dentro de Sloane quebrou. Talvez fosse o champanhe, ardendo em seu olho. Talvez seu vestido de $3.000, arruinado. Talvez fosse simplesmente Trevor Ashford, o homem com talento natural para complicar sua vida. Sabe de uma coisa? Sloane limpou o rosto, furiosa. Sim, eu sou a nova... Estamos noivos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Trevor a encarou como se ela tivesse crescido 2 cabeças. O quê? Mas Sloane estava no modo automático. Sua mente jurídica, trabalhando em velocidade absurda. Cassidy estava fora de controle. Vídeos estavam sendo gravados. O hospital seria processado. O escritório dela associaria Sloane ao escândalo. A não ser que... Isso mesmo, Sloane reforçou, agarrando o braço de Trevor com força. Estávamos mantendo segredo por causa do conflito profissional. Sloane, que você está... Trevor começou. Foi quando ela o beijou. Não um beijo rápido. Um beijo cinematográfico, arrebatador, tão intenso, que Trevor precisou segurá-la pela cintura, para não caírem. E por um segundo impossível. Algo mudou. Ele deveria ter se afastado. Deveria ter se irritado. Mas seus lábios tinham outras ideias. Sem pensar, Trevor aprofundou o beijo, puxando-a para mais perto. A eletricidade entre eles era inevitável. Assustadora. Quando se separaram, estavam ofegantes, confusos, atordoados. Uau! Alguém murmurou na plateia. Cassidy sumira na confusão, mas era tarde demais. Aplausos tímidos começaram. Alguém gritou, parabéns! E então Trevor ouviu Dr. Leonard Walsh, diretor do hospital, a poucos metros. Entre chocado e encantado, Walsh abriu passagem. Por que não me contou? Isso é maravilhoso. Exatamente o que precisamos depois daquele processo caótico. Senhor e... Trevor tentou. E a senhorita Winters? Walsh sorriu para Sloane. Que virada romântica. Inimigos se tornando noivos. Isso vai melhorar nossa imagem pública. Quero vocês na campanha de relações públicas, entrevistas, fotos, tudo. O sangue sumiu do rosto de Sloane. Espera. Nós não estamos realmente... Sloane começou. Modéstia, querida. Walsh riu. Quando é o casamento? O celular de Sloane vibrou. Seu sócio sênior. Ela saiu para atender. E voltou 3 minutos depois pálida. Precisamos conversar. Agora, eles correram para uma sala de conferências. Vazia. Meu escritório viu os vídeos. Trevor. Todos os 12. Se isso for mentira, eles me demitem. Questão de integridade moral. Incrível, não? Trevor passou a mão pelos cabelos.
O diretor quer usar isso como propaganda do hospital. Se descobrirem que é falso, depois daquele processo que você ganhou, posso perder minha posição, talvez minha licença. Silêncio mortal. Então estamos presos. Sloane concluiu completamente. Presos. Precisamos fingir que estamos noivos, Trevor disse. Por alguns meses, até tudo esfriar. Isso é insano. Você começou. Sua ex era insana. Eles respiraram fundo, encarando a realidade como um peso de concreto. Sloane foi a primeira a se recompor. Ok, sou advogada. Volka Omir. Somos adultos inteligentes. Vamos tratar isso como um contrato. Um contrato de noivado falso. Trevor repetiu. Exatamente. Com regras claras, limites definidos, nenhuma emoção real. Apenas apresentações públicas. E aquele beijo? Trevor perguntou, a voz baixa. Sloane ruborizou. Foi estratégico. Estratégico, totalmente estratégico. Certo. Outro silêncio desconfortável. Então Sloane estendeu a mão. Temos um acordo, Dr. Ashford. Trevor olhou para a mão dela por um longo momento. Então, contra todo o bom senso, ele a apertou. Temos um acordo, Senhorita Winters. Quando seus dedos se tocaram, ambos ignoraram o mesmo arrepio elétrico que tinham sentido no beijo. Era só química física, sem significado. Nada mais. Certo? 3 horas depois, Trevor estava deitado em seu apartamento, encarando o teto, incapaz de dormir. O celular não parava de vibrar. Mensagens de amigos, colegas, até da mãe dele, no Oregon, que de alguma forma já tinha visto os vídeos, mas nada disso importava. Tudo o que ele conseguia pensar era no momento em que Sloane Winters, a mulher que ele detestara por 2 anos, o beijou, e o mundo dele virou de cabeça para baixo. Do outro lado da cidade, Sloane estava sentada no sofá, com uma garrafa de vinho aberta, assistindo aos mesmos vídeos virais em seu laptop. Ela estudou em Harvard, ganhou casos impossíveis, construiu uma carreira sólida baseada em lógica e controle, e em um único momento de pânico, jogou tudo no ar por causa do homem que mais odiava. O homem cujo beijo ainda queimava em seus lábios como uma acusação. O que foi que eu fiz? Murmurou para o vinho. O celular acendeu com uma mensagem de Trevor. Reunião amanhã. Meu escritório. 9 horas. Precisamos de regras. Muitas regras. Sloane respondeu. Concordo e acho. Isso nunca pode ser real. Nunca. A resposta veio na hora. Não se preocupe. Winters, eu preferia me casar com um cacto. Ela digitou de volta. Perfeito. Porque eu preferia me casar com uma engue elétrica. 8S9H. Não sei, a Trace. Sloane largou o celular e encheu outra taça. Isso era administrável. Totalmente administrável. Só alguns meses fingindo. E tudo voltaria ao normal. O que poderia dar errado? Dia seguinte, 8h55 da manhã. Escritório de Trevor no hospital. Riverside era exatamente como Sloane imaginava. Estéril, organizado até a obsessão e completamente sem personalidade. A única coisa pessoal era uma foto emoldurada dele no topo do que parecia ser o Monte Rainier. Porque, claro, o Senhor Perfeição escalava montanhas no tempo livre. Sloane chegou às 8h55. Preferia comer vidro do que Dexalou chamá-la de atrasada. Trevor já estava lá, naturalmente, impecável em scrubs azul marinho que deixavam seus ombros irritantemente largos. Havia 2 xícaras de café fumegante sobre a mesa e um bloco amarelo, cheio de anotações meticulosas. Você chegou cedo, ele disse sem levantar os olhos, e você está surpreso. Sloane devolveu, largando a maleta na cadeira. Acha que eu chegaria atrasada só para te dar munição? Achei que você talvez nem aparecesse. Poderia ter usado alguma brecha jurídica para escapar e me deixar com o desastre. Tentador. Sloane admitiu. Mas minha promoção também está em jogo, lembra? Ela pegou uma das xícaras e tomou um gole, preto com 2 colheres de açúcar. Exatamente como ela gostava. Ela tentou não demonstrar surpresa. Como você sabia? Eu presto atenção. Trevor respondeu. Finalmente encontrando o olhar dela. Mesmo nas pessoas que eu não suporto. Que doce. Sloane ironizou Volcamiadia. Mas sabe meu pedido de café de cor? Chama-se ser observador. Importante na medicina e aparentemente em relacionamentos falsos também. Eles ficaram se encarando por alguns segundos. O ar carregado bastante para ser cortado com um bisturi. Trevor foi o primeiro a quebrar o silêncio. Deslizando o bloco de anotações até ela, fiz uma lista. Regras básicas para este arranjo. Sloane começou a ler, e as sobrancelhas subiram cada vez mais. Regra número 1. Sem contato físico, a menos que seja absolutamente necessário para aparições públicas. O que somos? Estudantes do ensino médio? Depois daquele beijo ontem, acho que limites são importantes. Aquele beijo foi uma estratégia para... O quê? Iniciar a Segunda Guerra Mundial na minha vida pessoal. Para salvar sua carreira da sua ex descontrolada?
Menos Sloane rebateu. De nada. Aliás, eu não te pedi isso, claro. Então, qual era seu plano brilhante? Deixar a Cassidy destruir sua reputação na frente de 12 câmeras? O maxilar de Trevor travou. Tá bom. Oh, beijou foi eficaz. Mas também é o motivo de estarmos nesse desastre. Então, talvez seja melhor não repetir confia em mim. Ashford, beijar você de novo é a última coisa nos meus planos. Ótimo. Então não terá problema com a regra número 1. Sloane voltou a ler a lista, mais irritada. Regra número 2. Todas as aparições públicas devem ser aprovadas pelos dois. O que eu sou, sua funcionária, significa coordenação de agenda. Como adultos, regra 3. Não discutir o acordo com amigos ou família? Então vamos mentir para todo mundo? Já estamos mentindo para todo mundo. Isso só evita histórias contraditórias. Ela continuou lendo. Regra 4. Relacionamento falso termina em 3 meses com uma história de término acordada. Regra 5. Sem envolvimento romântico fora das aparições públicas. Regra 6. Sem se apaixonar de verdade. Sloane congelou. Você só pode estar brincando. Trevor pigarreou. Sem graça. É uma preocupação legítima. Sem se apaixonar de verdade? Você realmente acha que isso é um risco? Você acha que eu poderia me apaixonar por alguém que disse ao tribunal que eu tinha complexo de Messias e a empatia de um parquímetro? Você chamou meu trabalho de prática oportunista de ataques ao sistema de saúde, porque era verdade. O ponto é, Trevor exalou, somos 2 profissionais com muito a perder. Isso é um acordo comercial. Entramos com expectativas claras, executamos o plano e saímos limpos. Nenhuma complicação. Sloane pegou a caneta da mesa dele e começou a escrever no bloco de anotações. Ótimo. Mas eu também tenho condições. Claro que tem. Regra número 7. Eu escolho o anel de noivado. Eu não vou usar um solitário sem graça que grita. Não tenho personalidade. Trevor piscou. Confuso. Nós precisamos de um anel? Você achou que as pessoas não iam perceber? Estamos supostamente noivos. Gênio. Trabalho num dos maiores escritórios do país. As pessoas vão olhar, certo? Qual é o orçamento? Sloane, Rio, sem humor, que fofo você achar que vai pagar? Eu compro meu próprio anel e coloco na conta salvando sua carreira. Eu não vou deixar você comprar seu próprio anel de noivado. Por quê? Não é real. Trevor se interrompeu, frustrado. Porque respirou fundo. Porque não é assim que funciona. As pessoas vão perguntar sobre o pedido, sobre o anel. Se descobrirem que você comprou o próprio anel, Faika Sospatos Sloane detestava admitir que ele tinha razão. Ok, vamos comprar juntos. Mas eu escolho e você não reclama do preço. Maravilhoso. Já estou me arrependendo disso. Trevor anotou. O que mais? Regra número 8. Você vai ao gala anual do meu escritório no próximo mês. Todos os sócios estarão lá. E eu preciso parecer noiva convincente. Desde que você vá ao jantar de doadores do hospital daqui a 2 semanas. Fechado, Sloane escreveu. Regra número 9. Criamos uma história plausível de como começamos a namorar. Porque agora, nós nos odiávamos. E de repente, anunciamos um noivado. Nada disso é crível. Trevor suspirou. Podemos dizer que estávamos lutando contra nossos sentimentos esse tempo todo? Bem inimigos a amantes. Isso é tão clichê. A sua grande ideia de anunciar um noivado falso também foi clichê. Trevor rebateu, diz o homem com uma ex-maluca causando escândalo. Trocaram outro olhar mortal. Que tal isso? Sloane disse por fim. Nos encontramos fora do trabalho há 3 meses. Território neutro. Começamos a conversar. Descobrimos que tínhamos coisas em comum. E tentamos. Onde? Trevor perguntou. Onde aconteceu esse encontro? As pessoas vão pedir detalhes. Sloane pensou. No Museu de Arte. Eu estava lá para uma exposição. Você também. Trevor riu. Você acha mesmo que as pessoas vão acreditar que eu vou a museus voluntariamente? Ok. Então onde você estaria de verdade? Academia de escalada. Ou na Rei. Perfeito. Então nossa história é que nos conhecemos enquanto comprávamos equipamento de camp. E nos apaixonamos por causa de uma bota de trilha. Mais crível do que eu no museu. Por pouco. Sloane murmurou. Anotando então Rei. 3 meses atrás. Os dois pegaram ao mesmo tempo o mesmo. Aham. Mosquetão. Sloane. Isso. O ganchinho de escalada. Trevor esfregou as têmporas. Próxima. Sloane escreveu. Com firmeza. Regra sem sabotar um ao outro. Estamos juntos nisso. Isso significa fazer o outro parecer bem, não mal. Concordo. Mas eu adicionaria a regra número 11. Sem insultos desnecessários em público. Defina desnecessários. Sloane. Tá. Você civilizada em público. Ela assinou o final da página com um floreio. Pronto. Temos um contrato. Trevor olhou para a assinatura dela. Depois acrescentou a dele logo abaixo. Eu não acredito que estamos fazendo isso.
Eu também não. Mas, aqui estamos. Sloane se levantou, pegando a maleta então. Noivo, quando é nossa primeira aparição pública? Antes que Trevor pudesse responder, a porta do escritório se abriu com força. Uma mulher alta, na casa dos 60 anos, com as mesmas maçãs do rosto afiadas de Trevor e olhos penetrantes, entrou como um furacão. Ela usava roupas de grife que provavelmente custavam mais do que o carro de Sloane menos, e carregava uma garrafa de champanhe. Trevor Daniel Ashford, ela exclamou, puxando o filho para um abraço esmagador. Por que estou descobrindo sobre o seu noivado pelo TMZ? O rosto de Trevor perdeu toda a cor, mãe. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Estou conhecendo minha futura nora, obviamente. Ela se virou para Sloane com um sorriso radiante. Você deve ser a famosa Sloane Winters. Sue Patricia Ashford. Pode me chamar de Trish. O estômago de Sloane despencou. Senhora Ashford, é um prazer conhecer você, querida. Somos família agora. Vanessa. Patricia puxou Sloane para um abraço entusiasmado, que cheirava a Chanel N5 e sonhos esmagados. Sobre o ombro dela, Sloane viu Trevor. Ele parecia querer desaparecer no carpete. Eu vou ir para cá esta manhã assim que vi os vídeos. Patricia continuou soltando Sloane. Meu bebê está noivo. E de uma mulher tão linda e bem-sucedida. Trevor, seu danadinho. Nunca mencionou que estava namorando. Foi recente, Trevor conseguiu dizer. Recente? Amor, você pediu ela em casamento. Isso é sério. Patricia segurou a mão esquerda de Sloane. Ainda sem anel? Vamos comprar um neste fim de semana. Menos Sloane improvisou. Que moderno. Amei? Nós três vamos juntos, mãe, você não precisa. Bubblegum. É assim que mães fazem. E além disso, vou ficar 2 semanas. Quero conhecer bem minha futura nora. Patricia sorriu para Sloane. Conte-me tudo. Como vocês se conheceram? Quando você percebeu que ele era o escolhido? E, o mais importante, quando é o casamento? Sloane e Trevor trocaram um olhar desesperado. Esses iam ser os longos 3 meses da vida deles. Na verdade, Sloane começou seu instinto jurídico assumindo o controle. Nós nos conhecemos na Rei. Ele estava comprando equipamento de escalada. Eu, olhando botas de trilha, os dois pegaram o mesmo mosquetão. Como é romântico. Patricia bateu palmas. É destino. É. Alguma coisa menos, Sloane murmurou. Patricia abriu a garrafa de champanhe com maestria. Um brinde a Trevor e Sloane, que a história de amor de vocês seja tão aventureira quanto o primeiro. Enquanto as taças se chocaram com suavidade, embora nenhum dos dois quisesse beber. Sloane encontrou o olhar de Trevor por cima do cristal, e naquele segundo silencioso, ambos pensaram a mesma coisa. Que foi que nós fizemos? Ele disse apenas com os lábios. Desculpa. Ela respondeu da mesma forma. Você me deve. Ele assentiu. Sério. Sloane respirou fundo. Regra número 12. Pensou enquanto Patricia começava uma história interminável sobre o romance fracassado de Trevor no ensino médio. Sobreviver à futura sogra. Isso definitivamente não estava no contrato. 2 horas depois, Sloane finalmente escapou para o carro, com a cabeça latejando. Patricia havia feito aproximadamente 7 milhões de perguntas, marcado 4 atividades de união familiar, e já tinha até painéis no Pinterest para o casamento. O casamento falso que jamais aconteceria. O celular de Sloane vibrou. Trevor. Eu sinto muito. Eu realmente não sabia que ela ia voar para cá. Sloane, entusiasmada. Trevor, entusiasmada. Ela já está planejando nossa lua de mel nas Maldivas. Sloane, eu não vou fazer aula de culinária para casais com sua mãe. Trevor. Sobre isso, ela não reembolsável. Sloane encarou o telefone, incrédula. Sloane, você me deve mais do que um anel. Trevor. Eu sei, coloque na minha conta. Sloane, sua conta já está chegando nos 6 dígitos. Trevor, vale cada centavo por ter visto sua cara quando ela sugeriu o casamento no clube de campo, apesar de si mesma. Sloane sorriu. Sloane pode rir. A vingança está vindo. Trevor, traga o que quiser. Winters, enquanto dirigia de volta ao escritório, algo incômodo surgiu dentro dela. Aquela troca de mensagens parecia quase amigável, o que era ridículo. Ela odiava Trevor Ashford. Não odiava? A aula de culinária, a aula era exatamente tão terrível quanto Sloane imaginara. Ela estava diante de um balcão de aço inox, em um estúdio chamado Sabor do Romance, decorado com tábuas em forma de coração e frases cursivas sobre amor. Trevor estava ao seu lado, com a expressão de quem preferia fazer uma cirurgia cardíaca às cegas. Patricia observava tudo, sorrindo como se dirigisse um reality show. Lembrem-se, anunciou o chefe André, com um sotaque duvidoso. Menos cozinhar juntos é sobre comunicação, confiança e paixão. Maravilha, murmurou Sloane,
3 coisas que a gente definitivamente tem. Trevor reprimiu um sorriso. Não esqueça o trabalho em equipe, certo? A 4ª coisa, em que somos ótimos. Foram instruídos a fazer massa fresca e tiramisu, a refeição mais romântica do mundo. Segundo o duvidoso chefe André, primeiro, a massa. Um acrescenta a farinha, o outro os ovos. Harmonia, pessoal. Trevor pegou a farinha. Sloane alcançou os ovos. Quanto de farinha? Ele perguntou. Como eu vou saber? Eu não cozinho. Você não cozinha nada? Sou advogada. Trabalho 70 horas por semana. Existe delivery por um motivo. Trevor suspirou. Não é à toa que você é sempre irritada. Eu não sou irritada. Vive de café e comida pedida de madrugada. E você vive de shakes de proteína. O que você come? Couve. Eu preparo minhas refeições todo domingo. Como uma pessoa normal, que o emocionante. Sloane ergueu uma sobrancelha. Também organiza suas meias por cor, por tipo. Na verdade, esportiva, social, casual. Sloane encarou. Você está brincando. Eficiência, insanidade. Ele sorriu. Diz a mulher que tem 5 blazers pretos idênticos. Ela congelou. Como você sabe disso? Você me disse 6 meses atrás, na audiência. Você lembra das minhas roupas de 6 meses atrás? As orelhas dele ficaram levemente vermelhas. Eu lembro de tudo em audiências. É parte de ser minucioso. Sloane rachou o ovo com força menos forte demais. A gema espirrou direto no peito de Trevor. Sério? Ele olhou para baixo. Incrédulo. Ops! Sloane nem tentou soar arrependida. Isso foi de propósito. Prove. Maravilhosa paixão. Gritou o chefe André, empolgado. Patricia filmava tudo com o celular. Trevor limpou o ovo com um pano. Você vai pagar por isso, vai fazer o quê? Me processor. Eu sou advogada. Lembra? Não. Os olhos dele ganharam um brilho travesso. Vou fazer isso. Ele passou o dedo na farinha e tocou o nariz dela. Sloane arfou. Você não fez isso. Ops. Acidente. Começou. Os próximos 5 minutos foram de pura guerra culinária. Farinha voou como neblina. Ovos se tornaram munição. Quando o chefe André finalmente interveio, horrorizado, os dois estavam cobertos de ingredientes. E rindo tanto que mal respiravam. Isso não é harmonia. Ele lamentou. Mas é paixão! Comemorou Patricia. Então, algo mudou. A risada deles diminuiu. Os olhos se encontraram. E por um segundo, o ar ficou pesado. Diferente. Perigoso. Trevor estendeu a mão coberta de farinha. Trégua. Ela apertou. A mão dele ficou na dela um instante a mais do que deveria. Depois da aula contra todas as expectativas, produziram massa decente e um tiramisu aceitável. Patricia declarou a aula a coisa mais romântica que já viu, apesar da quase destruição da cozinha. Ao sair, Patricia caminhava entre os dois, segurando seus braços. Sabe, o que eu amo em vocês? Ela disse, emocionada. Vocês são autênticos. Não fingem perfeição. Vocês riem, brigam, bagunçam. Isso é real. Sloane sentiu a culpa apertar o peito. Se ao menos Patricia soubesse o quanto tudo aquilo era falso, mãe. Trevor começou. Eu sei que exagero. Patricia disse, com um sorriso triste. Eu apareci sem avisar. Tô provavelmente deixando vocês malucos. Mas, Trevor, você passou tanto tempo sozinho, só trabalhando, se isolando. Aí eu vejo esses vídeos, e você olha pra Sloane como se ela fosse a única pessoa no mundo. A voz dela falhou, e eu fico feliz, só isso. Sloane engoliu seco. Trevor desviou o olhar, tenso, e pela primeira vez, Sloane não sabia dizer se a dor no rosto de Patricia era mais difícil de lidar do que a faísca estranha que sentiu ao ouvir aquelas palavras. A expressão de Trevor suavizou. Eu sei, só. Deixa eu aproveitar isso enquanto você tá aqui, tá? Me deixa ser a mãe constrangedora que planeja demais e faz perguntas demais, porque o meu bebê vai se casar. E eu tenho o direito de estar animada. A garganta de Sloane apertou. Essa mulher estava tão genuinamente feliz por um relacionamento que nem existia. Eles estavam mentindo para ela. Cada sorriso, cada toque, cada momento compartilhado era uma encenação. Senhora Ashford. Trish. Quer dizer, Trish Duch. Eu só queria que você soubesse que o Trevor, ele é um bom homem. As palavras escaparam antes que Sloane pudesse impedir. E o pior é que eram verdade. Ele se importa com os pacientes. É dedicado, inteligente e insuportável. Trevor completou. Com um meio sorriso. Eu ia dizer íntegro, mas insuportável também serve. Patricia riu, viu? É disso que eu falo. Vocês são reais. Ela beijou os dois na bochecha. Agora vou pro meu hotel. Vocês dois aproveitem a noite. E Trevor, leve Sloane para jantar em algum lugar bonito. Ela merece depois de sobreviver àquele inferno culinário.
Quando Patricia foi embora, Trevor e Sloane ficaram parados no estacionamento, estranhamente, constrangidos sem o amortecedor emocional dela. Trevor pigarreou. Então, jantar. Você não precisa, eu sei, mas a minha mãe tem razão. Você sobreviveu à tortura do chefe André. A mínima coisa que posso fazer é te alimentar com comida de verdade. Sloane hesitou. Isso não estava no plano. Jantar sozinhos, sem Patricia por perto, parecia perigoso. Mas ela estava faminta. E a ideia de voltar para o apartamento vazio e pedir o mesmo Thai de sempre parecia deprimente. Tudo bem, mas nada chique. Eu tô coberta de farinha, tem uma lanchonete perto do hospital. As melhores batatas fritas da cidade. Você come hambúrguer? Achei que você só consumisse refeições nutricionalmente otimizadas. Até eu tenho fraquezas. Winter's Marty's Burger Bar lugar. Eden Divey, da melhor forma possível. Macy's Pack, neons antigos, e uma jukebox que só tocava músicas dos anos 80, o oposto total do que Sloane imaginaria para o Dr. Trevor Ashford. Eu sei o que você está pensando, Trevor disse, deslizando para dentro da cabine, que por baixo desse perfeccionismo todo você é uma pessoa normal, que esse lugar não combina com a minha imagem. Mesma coisa. A garçonete apareceu mascando chiclete. O de sempre, doutor. Trevor assentiu. E o que ela quiser. Sloane ergueu uma sobrancelha. Você tem o de sempre num lugar desses? Tenho muitas camadas. Depois de pedir, Sloane o observou. Sem o hospital, sem a mãe e sem câmeras. Trevor parecia diferente. Mais humano então? Ela disse, brincando com a água menos com que frequência a Patricia te embosca. Não morre. Ela mora em Oregon. Administra a própria empresa. Normalmente está ocupada demais para se meter. Ele suspirou. Mas quando se mete, ela se mete para valer. Eu percebi. Ela já está planejando a nossa lua de mel. Eu sei. Desculpa por tudo isso. Eu devia ter avisado assim que os vídeos viralizaram. Mas eu entrei em negação. Tá tudo bem. Ela é doce. Só. Muito entusiasmada, essa é uma palavra. Trevor recostou no banco. Ela tem boas intenções. Depois que meu pai morreu, ela se agarrou à ideia de ser a mãe superprotetora. A ponto de sufocar toda namorada que eu tinha, ela já começava a planejar o futuro. Foi por isso que eu parei de contar coisas da minha vida amorosa. Ele faleceu há quanto tempo? 10 anos. Ataque cardíaco. Ele também era cirurgião. A voz dele era neutra demais. E isso só deixava mais claro o que doía por baixo. Na verdade, é por isso que virei cardiologista. Menos ele continuou. Queria salvar pessoas como ele. Algo mudou no peito de Sloane. Isso é realmente admirável? Ou realmente clichê? Pode ser os dois? Elsewhere. Dessa vez. De verdade. Acho que pode. A comida chegou. Hambúrgueres enormes e uma montanha de batatas fritas. Ok. Menos Sloane admitiu após a primeira mordida. Menos isso é incrível. Tades. Tenho bom gosto quando não estou sendo insuportável. Júri ainda está decidindo. Eles comeram em silêncio confortável. E foi estranho. Pensou Sloane. Porque aquilo era fácil. Sem atuação, sem mentira, só dois adultos comendo hambúrguer. Posso te perguntar uma coisa? Trevor disse de repente. Depende. Por que você virou advogada? Sloane congelou. Ninguém jamais perguntava isso. Minha mãe trabalhou em 3 empregos, depois que meu pai foi embora. Menos ela disse devagar. Quando eu tinha 15 anos, o empregador dela tentou demitir lá, porque ela faltou ao trabalho quando eu fiquei doente. Some avisa. Sem indenização? Trevor ouviu atento. Ela não podia pagar advogado. Então eu fui à biblioteca pública, pesquisei leis trabalhistas, escrevi cartas, citei casos, e fiz tanto barulho que eles acabaram fazendo um acordo. Você tinha 15 anos. 15 e raiva o suficiente para mover montanhas. Ela respirou fundo. Aí eu percebi que, se com uma carteirinha da biblioteca, eu conseguia aquilo. Imagina com um diploma de direito, isso é incrível. Ou realmente clichê, pode ser os dois? Trevor repetiu. Ela riu. Pode. Então foi por isso que você pegou aquele caso contra o hospital, ele disse. Não foi só sobre vencer. Não. O paciente era pai solteiro. A negligência do hospital custou meses de trabalho. Os filhos quase foram parar em abrigos. Sloane olhou direto nos olhos dele. Eu sei que você testemunhou com honestidade. Eu sei que provavelmente não teve culpa de nada. Mas alguém precisava lutar por ele. Eu entendo isso agora. Trevor disse. Baixo. Na época, eu levei para o lado pessoal. Achei que você era só mais uma advogada tentando lucrar em cima de médicos. Mas, você estava fazendo a mesma coisa que eu faço. Salvando quem não podia se defender sozinho. Não somos tão diferentes. Ashford, aparentemente não. Depois de um silêncio tranquilo, Sloane falou. Sabe qual é a parte mais estranha disso tudo? Que ainda não nos matamos. Que eu, realmente, estou gostando disso. De conversar,
com você, sem vontade de te jogar alguma coisa. A expressão de Trevor suavizou sim. Os olhos dele se cruzaram por cima da mesa. E de repente o ar ficou carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. O celular de Sloane vibrou, quebrando o momento. Ela olhou para a tela, e seu rosto ficou pálido. O que houve? Perguntou Trevor. É meu sócio sênior. A equipe de comunicação do hospital quer fazer uma matéria sobre a gente. De inimigos no tribunal a noivos. Uma história de amor. Tá brincando? Queria que fosse verdade, disse Trevor, esfregando o rosto. Eles querem entrevistar a gente na semana que vem, juntos. Isso estava ficando complicado. Sempre fora complicado. Não, quero dizer, ele fez um gesto entre os dois. Isso aqui, essa noite, pareceu normal. Como se fôssemos realmente amigos. Não somos amigos, eu sei, mas por um segundo, eu esqueci que estávamos fingindo. O coração de Sloane deu aquele salto irritante de novo. Acho melhor a gente ir. Já tá tarde. Ok. Pagaram a conta e caminharam até os carros em silêncio. Na porta do carro dela, Sloane se virou para ele. Trevor, obrigado pelo jantar de hoje por não ter sido completamente terrível. Ele sorriu. Você também, Winters. Você é quase suportável quando não está tentando me processar. E você é quase humana quando não está sendo pomposa. Ele a beijou. Foi diferente daquele beijo no baile de gala. Aquele tinha sido para aparência, desesperado, teatral. Esse foi suave, hesitante, como uma pergunta que nenhum dos dois sabia como fazer, quando ele se afastou. Os dois estavam ofegantes. Esse não foi para aparecer, disse Trevor baixinho. Eu sei, deveria ter sido. E isso é. Sloane? Não. Ela pousou um dedo em seus lábios. Não diga o que está pensando em dizer. Timos, se começarmos a quebrar agora, tudo vai desmoronar. Exatamente. Trevor deu um passo para trás, enfiando as mãos nos bolsos. Então, isso não aconteceu. O que não aconteceu exatamente? Sloane entrou no carro antes que pudesse fazer algo estúpido, como beijá-lo de novo, enquanto dirigia para casa, com os lábios ainda formigando. Percebeu algo aterrorizante. A regra número 6. Nada de se apaixonar de verdade. E ela estava em sério risco de quebrar essa regra. Sloane não falava com Trevor há 3 dias. Desde o beijo que não foi para a aparência, desde que dirigira para casa com o coração acelerado e a mente gritando que aquilo era uma péssima ideia. Ela mandou uma mensagem para ele uma vez. Precisamos conversar antes da entrevista. Ele concordou, e depois, silêncio total. Silêncio de rádio de ambos, como dois covardes se cercando no escuro. A entrevista de R$ 1.000 estava marcada para quinta-feira. As 14h agora, era quinta, 13h45, e Sloane andava nervosa do lado de fora da sala de conferências do Riverside General, como um animal enjaulado. Ela estava vestida com cuidado. Vestido azul marinho justo. Salto discreto. Brincos de pérola menos um visual que dizia profissional. Séria que definitivamente não está tendo uma crise emocional por causa de beijar o noivo de mentira. Você parece que vai enfrentar um pelotão de fuzilamento. Sloane se virou. Trevor estava ali, com uma camisa branca impecável e calças escuras. Injustamente bonito e totalmente calmo. Sinto que vou mesmo. É só uma entrevista. Já fizemos milhares. E não sobre nosso relacionamento falso que está ficando desconfortavelmente real. Aquelas palavras ficaram entre eles como uma confissão. Trevor se aproximou, baixando a voz. Sobre aquela noite? Não, Sloane. Eu disse. Não. Ela levantou a mão. Temos entrevista em 10 minutos. A gente resolve isso depois. Agora, precisamos alinhar nossa história. Nossa história está alinhada. Nos conhecemos, narrei. Nos conectamos por causa de equipamentos de escalada. Nos apaixonamos apesar da rivalidade profissional, certo? Sloane respirou fundo. Então, só seguimos o roteiro. Seguimos o roteiro, Trevor repetiu. Mas os olhos dele diziam outra coisa completamente diferente. A porta da sala de conferência se abriu. Uma mulher na casa dos 40, cabelo impecável e tablet na mão, surgiu com um sorriso profissional. Doutora Shefford, Ezra Winters, estamos prontos para vocês. Sou Dana Mitchell, da equipe de comunicação do hospital. Essa entrevista será para nosso site e redes sociais. Bem casual, bem divertida. Queremos ouvir a história de amor de vocês. Ótimo! Sloane sorriu. Embora sentisse que sua expressão poderia desabar a qualquer instante, Trevor lançou-lhe um olhar, que dizia claramente: você está exagerando? Ela retribuiu com o olhar. Estou nervosa. Cala a boca. A sala foi transformada em um cenário de entrevista. 2 cadeiras em ângulo. Iluminação suave. Câmera em tripé. Um jovem de barba sentava atrás de um laptop e ajustando o som. Esse é Jared, nosso videomaker, explicou Dana. Faremos perguntas. Vocês respondem naturalmente.
e editaremos para um vídeo de cerca de 5 minutos. Tudo bem? Perfeito, disse Trevor, pegando uma das cadeiras. Sloane sentou ao lado dele, hipersensível à proximidade dos joelhos, a facilidade de alcançar e tocar a mão dele. O quanto queria e o quanto isso a aterrorizava. Vamos começar com a pergunta mais fácil. Como vocês se conheceram? Trevor e Sloane trocaram o olhar. Nos conhecemos na Rei, começou Sloane, ganhando confiança no roteiro que tinham ensaiado há cerca de 3 meses. Eu estava comprando equipamento de escalada, acrescentou Trevor. Sloane olhava os acessórios de caminhada. Ambos alcançamos o mesmo mosquetão, continuou Sloane, já aquecida na narrativa, e começamos a discutir sobre quem viu primeiro. Muito a nossa cara, comentou Trevor, com um pequeno sorriso. Dana riu. Então foi meio antagônico desde o começo. Com certeza, confirmou Sloane. Eu achava que ele era arrogante. Ele achava que eu era teimosa. E os dois estávamos certos, completou Trevor. E apesar de tudo, Sloane se surpreendeu sorrindo de verdade. Mas aí começamos a conversar. Continuou. E percebemos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. Como o quê? Dana perguntou. Trevor olhou para Sloane e por um instante, ela esqueceu que estavam atuando. Nos importamos em lutar por quem não pode lutar por si mesmo. Trabalhamos demais. Usamos sarcasmo como defesa. E odiamos conversas fiadas, disse Sloane. O que tornou nossa primeira conversa verdadeira e refrescante. Quando perceberam que era mais que conversa, Dana perguntou. Isso não estava no roteiro? Sloane sentiu o pânico. Bater no peito. Trevor percebeu e assumiu a resposta com naturalidade. Para mim, foi cerca de 2 semanas depois que começamos a conversar. Íamos tomar um café. Sloane chegou direto do tribunal. Ela acabara de ganhar um processo para uma família que estava sendo despejada injustamente. Ela estava empolgada, apaixonada, falando sobre justiça e fazer o que é certo. Foi quando eu a vi diferente. Sloane o encarou. Isso era muito específico para algo inventado. E você, Sloane? Dana perguntou. Quando soube, a mente de Sloane corria. Deveria dizer algo genérico, seguro. Mas o que saiu foi. Houve um momento em que discutíamos algo ridículo. Algo que era say Duro de Matter, filme de Natal. Interrompeu Trevor. Não é, rebateu Sloane automaticamente e continuou. Ele riu. Riu de verdade. Não uma risadinha educada, mas uma risada surpresa e genuína. E eu percebi que queria faz-clow, rir assim de novo e de novo. Foi aí que soube que estava encrencada. Houve um silêncio. Isso é lindo, disse Dana suavemente. Dá para sentir a conexão entre vocês. Porque é real, pensou Sloane com clareza repentina. Em algum lugar entre o noivado falso, o contrato e as regras, isso ficou real. Vamos falar da proposta, disse Dana, olhando o tablet. Vimos os vídeos do baile de gala. Claro, foi uma declaração pública e impactante. Mas qual é a história por trás disso? Trevor e Sloane trocaram outro olhar. Ali as coisas ficavam complicadas. Na verdade, aquilo não foi bem uma proposta, disse Trevor cuidadosamente. Foi mais um anúncio espontâneo. A proposta de verdade aconteceu depois. Sloane acrescentou. Naquela noite, na verdade, depois que tudo se acalmou. Isso aqui é totalmente inventado, mas a gente precisava vender a história. Conta pra gente. Dana inclinou-se, ansiosa. Trevor segurou a mão de Sloane. É só para a câmera, ela repetia para si mesma. Só para a câmera, mas o polegar dele fazia pequenos círculos na palma da mão dela. E aquilo definitivamente não era necessário para a entrevista. Voltamos para o meu apartamento, disse Trevor. Ambos cobertos de champanhe, exaustos do drama. E eu olhei para ela e percebi que, apesar do caos, de toda a loucura da noite, eu não queria enfrentar aquilo com mais ninguém. Agora ele olhava para Sloane, não para Dana, não para a câmera, só para ela. Então me ajoelhei ali na minha sala, ainda de smoking, com champanhe no cabelo, e fiz a pergunta certa, do jeito que ela merecia. Sloane sentiu a garganta apertar. Aquilo não era real. Era uma história que eles estavam criando para a câmera. Mas o jeito que ele a olhava, a mão dele segurando a dela... O que você respondeu, Sloane? Dana perguntou. Eu disse. Sim. A voz dela saiu quase um sussurro. Por quê? Apesar de todos os motivos para que isso não desse certo, menos nossa história, nossas carreiras, nossa mania de enlouquecer um ao outro. Eu não consegui imaginar dizer outra coisa. Trevor apertou a mão dela com força. Mais uma pergunta, disse Dana, claramente adorando cada segundo da entrevista. O que vocês mais amam um no outro? Era o momento de mentir convincentemente para a câmera. Mas quando Sloane abriu a boca, o que saiu não foi mentira alguma. Ele lembra das coisas, disse baixinho, pequenos detalhes. Como eu tomo meu café, em quais casos estou trabalhando. Ele finge estar focado demais no trabalho para notar.
mas ele presta atenção. Ele vê as pessoas, realmente vê, e luta por elas, mesmo quando isso custa caro. Os olhos de Trevor estavam incrivelmente suaves. Ela é corajosa. Não só no tribunal. Ver ela trabalhar é como ver uma artista. Mas na vida, ela defende o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando seria mais fácil desistir. Ela me faz querer ser melhor, lutar mais também. El Peru, engolindo em seco para ser digno dela. O silêncio tomou conta da sala. Dana enxugou os olhos. Isso foi perfeito. Absolutamente perfeito. Acho que temos tudo o que precisamos. A câmera parou de gravar. Jared fez um joinha para eles. Mas Trevor e Sloane continuaram imóveis, mãos ainda entrelaçadas, se olhando como se tivessem acabado de revelar segredos de Estado. Que química sensacional, comentou Jared, guardando o equipamento. Vocês dois são mesmo convincentes. Obrigada, Sloane conseguiu dizer, finalmente desviando o olhar de Trevor. Dana entregou cartões de visita para os dois. Teremos a versão editada pronta até segunda-feira. Vai gerar um engajamento enorme. Vocês são tipo um casal de cinema ganhando vida. Depois que saíram, Sloane e Trevor ficaram na sala de conferência. O silêncio pesado de tudo que ficou por dizer. Precisamos conversar, disse Trevor finalmente. Sim, realmente, precisamos. Acabaram no escritório de Trevor. Porta fechada. Sloane andava de um lado para o outro enquanto Trevor encostava na mesa, braços cruzados. Então, aquela entrevista. Acho que saímos um pouco do roteiro. Um pouco? Trevor riu, mas parecia forçado. Sloane, tudo que falamos lá foi para a câmera. Para a história? Foi? Ela parou de andar. O que quer dizer com isso? Trevor passou a mão pelo cabelo, frustrado. Quero saber se ainda estamos fingindo. Por quê? Aquela coisa de você chegar do tribunal toda empolgada com justiça, aquilo aconteceu mesmo 6 meses atrás. Antes de tudo isso, você lembrou disso? Lembro de tudo sobre você. Mesmo quando tentava te odiar, não conseguia parar de notar. Como você bate a caneta quando pensa. Como defende causas perdidas porque alguém tem que fazer isso. O fato de usar o mesmo perfume todo dia, algo com jasmim. Gardenia, corrigiu Sloane automaticamente. Gardenia, viu? É disso que estou falando. Sabemos coisas um do outro. Coisas reais, não só do noivado falso. Trevor olhou para ela. E aquele beijo da outra noite. Tenho tentado me convencer que foi um erro, mas não consigo. Porque foi mais real que tudo que senti em anos. O coração de Sloane martelava no peito. Isso é uma péssima ideia. Temos carreiras para proteger. Um contrato cheio de regras. Esquece as regras, disse Trevor com intensidade, afastando-se da mesa e se aproximando dela. Esquece o contrato. O que você quer? A voz de Sloane falhou. Quero que seja simples. Quero seguir o plano e sair limpa em 3 meses. Mas nada é simples quando se trata de você. Ela levantou os olhos para ele. Suas defesas caindo. Você me deixa louca. É rígido, perfeccionista e organiza seu porta-temperos em ordem alfabética como você sabe do meu porta-temperos? E de algum jeito isso faz eu gostar mais de você. O que não faz sentido nenhum. Você deveria ser meu inimigo. Deveria ser temporário. Não deveria me fazer sentir. Ela parou. Sentir o quê? Trevor se aproximou. Voz suave, segurança, sussurrou Sloane. Você me faz sentir segura. Ele a segurou pelo rosto. Você também me assusta. Me faz querer coisas que disse que não precisava, como parceria, como alguém que me desafia, como amor. Amor. A respiração de Sloane ficou presa. Eu sei que é rápido. Eu sei que é loucura. Mas em algum lugar entre odiar você e fingir que te amo, parou de ser fingimento. Sloane fechou os olhos. Cada parte racional do seu cérebro gritava para fugir, se proteger, seguir a estratégia de saída planejada. Mas quando abriu os olhos e viu Trevor, olhando para ela como se fosse a resposta para uma pergunta que ele fazia a vida inteira, a razão perdeu. Vamos nos arrepender disso, disse ela. Provavelmente, nossas carreiras podem implodir. Possivelmente, isso viola todas as regras do contrato. Com certeza. Mesmo assim, me beija. Ele o fez. Esse beijo não parecia nenhum dos anteriores. Não era performático como no baile, não era hesitante, como no estacionamento. Era deliberado, certeiro e absolutamente devastador. As mãos de Trevor se enroscaram no cabelo dela enquanto Sloane segurava a camisa dele, puxando-o para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Sloane riu, meio trêmula. O que? Somos iria? Perguntou Trevor. Fizemos um contrato só para evitar isso. Fizemos um contrato terrível. O pior contrato. Quer rasgar? Sloane pensou na carreira, nos riscos, em tudo que podia dar errado. Então pensou em Trevor lembrando do seu pedido de café. Pensou nele fazendo ela rir numa aula de culinária. Sobre o jeito que ele a olhava como se ela fosse extraordinária. Ainda não.
Ela respondeu. Mas vamos fazer uma emenda. Que tipo de emenda? Daquelas em que a gente vê onde isso vai dar. Nada de fingir mais. Trevor sorriu, e foi a expressão mais genuína que ela já tinha visto no rosto dele. Posso trabalhar com isso, Itman. Porque a porta do escritório se escancarou. Patricia apareceu, sacolas de compras nas duas mãos, radiante. Surpresa. Trouxe o almoço. Ela parou, olhando para a proximidade dos dois, os rostos corados. A camisa amassada de Trevor. Desculpem. Estou interrompendo? Mãe. Trevor começou. Não ligue para mim, jovens apaixonados. Eu sei como é. Patricia começou a sair, ainda sorrindo. Vou deixar esses sanduíches aqui e ir literalmente para qualquer outro lugar. Continuem. A porta se fechou. Sloane e Trevor se entreolharam e caíram na risada. Sua mãe tem um timing impecável, conseguiu dizer Sloane. Ela vai contar para todo mundo que a gente conhece. Provavelmente já está mandando mensagem para toda a sua família. Definitivamente, já está planejando o casamento. Andy Randall. O celular de Sloane tocou. Ela olhou para a tela e o sorriso desapareceu. O que houve? Perguntou Trevor. É meu chefe, o sócio sênior. Ela respondeu, colocando no viva voz. Aqui é Sloane Winters. Precisamos que volte para o escritório agora. Os advogados de Cassidy Monroe entraram com um processo por difamação contra você e o Dr. Ashford, alegando que o noivado é um golpe publicitário para destruir a reputação dela. O sangue de Sloane gelou. O quê? Eles estão pedindo $2 milhões em danos e exigem prova de que o relacionamento é legítimo. Se conseguirem provar que é falso, vocês enfrentarão acusações de fraude. Esteja aqui em 1 hora. A linha caiu. Trevor e Sloane se encararam horrorizados. Bem, disse Trevor. Finalmente. Pelo menos não estamos mais fingindo. Isso não é engraçado. E isso é. Mas agora estamos juntos de verdade. De verdade. Sloane agarrou a bolsa. Sua mente jurídica já a 1000 por hora. Então, é melhor prepararmos nossa história perfeitamente. Porque, se os advogados da Cassidy Monroe encontrarem qualquer brecha, estamos ambos ferrados. A sala de conferências da Hartley e Klein estava lotada de advogados. Todos olhavam para Sloane como se ela tivesse ateado fogo no prédio Pará, entender. G.C. Martin Hartley, sócio fundador. Lentamente. Você anunciou um noivado falso em um evento público. Convenceu o hospital a usar vocês em campanhas de R$4. E agora a ex-namorada está processando por difamação e fraude. Resumo preciso, admitiu Sloane. E não pensou em mencionar isso antes de virar um processo de 2 milhões? Em minha defesa, não planejei nada disso. Isso não é defesa. Winters, é admitir negligência. Hartley recostou na cadeira, parecendo 10 anos mais velho do que naquela manhã. A reputação do escritório está em jogo. Se o tribunal achar que vocês encenaram um relacionamento falso para ganho profissional, todos nós estaremos implicados. Trevor, sentado ao lado de Sloane, falou, com todo respeito, Sr. Hartley. O relacionamento não é mais falso. Todas as cabeças se voltaram para ele. Com licença, disse Hartley. O noivado começou como Trevor olhou para Sloane, uma decisão impulsiva. Mas nas últimas semanas, se tornou real. Estamos realmente juntos agora? Que conveniente, murmurou um dos sócios mais jovens. É a verdade, disse Sloane firmemente. Sei como parece, mas Trevor e eu temos sentimentos genuínos. Esse processo vem de um lugar de ciúmes e vingança, não de fatos. Hartley os estudou com olhos afiados. Podem provar isso? Provar o quê? Nossos sentimentos. Sloane sentiu a frustração crescer. Como se prova amor em um tribunal? Mensagens, fotografias, testemunhas, que possam confirmar a natureza genuína do relacionamento. Listou Hartley. Porque os advogados de Cassidy Monroe já entraram com um recurso dizendo que o noivado foi armado em até 24 horas após a confrontação pública da cliente. Estão pintando vocês como oportunistas frios, que usaram a crise de uma mulher mentalmente fragilizada para benefício próprio. Isso não aconteceu, disse Trevor. Com a voz tensa, então é melhor terem provas que mostrem o contrário. Hartley se levantou. Temos 3 semanas até a audiência. Vou designar Rebecca Shum para trabalhar com vocês. É nossa melhor advogada de litígios. Entreguem tudo a ela. Mensagens, e-mails, fotos, listas de testemunhas, tudo que possa estabelecer uma linha do tempo genuína do relacionamento. E se não conseguirmos? Sloane perguntou baixinho. A expressão de Hartley ficou sombria. Então vocês vão procurar outro escritório. E o Dr. Ashford provavelmente perderá a licença médica. Acusações de fraude não são levadas de leve pelo conselho médico. Após a reunião, Trevor e Sloane
sentaram em um escritório vazio, ambos em choque. Isso é ruim, disse Sloane. Pior que ruim, é catastrófico. Temos 3 semanas para provar que estamos realmente apaixonados. Diante de uma sala cheia de advogados especializados em encontrar brechas, eles se olharam. E apesar de tudo, Sloane sentiu uma risada histérica subir. Isso é uma loucura. Passamos semanas fingindo estar apaixonados. E agora que realmente estamos, temos que provar que foi real o tempo todo. O universo tem um senso de humor doentio. O universo vai nos mandar para a prisão. Trevor estendeu a mão e segurou a dela. Ei, vamos resolver isso. Como? Passamos os primeiros 2 anos nos odiando. Depois, 3 semanas fingindo. A parte real do relacionamento tem sido tipo 5 dias. Ou seja, 5 dias de sentimentos verdadeiros e 3 semanas de performances convincentes. Performance convincente não funciona no tribunal. Trevor, eu preciso de provas reais de um relacionamento genuíno. Então vamos criá-las. Sloane o encarou. Você quer fabricar provas? Não. Quero viver nosso relacionamento real, totalmente, pelas próximas 3 semanas, e documentar tudo, nada do segurar nada, nada do finger. Vamos fazer isso de verdade. E a prova vai se mostrar sozinha. Sloane parou. Na verdade, não é um plano ruim. Tenho meus momentos. Momentos raros. Essa é Sloane. Eu sei, ela contra a vontade, e depois, se recompôs. Tem um problema. Ainda temos só 3 semanas de documentação. Real, qualquer advogado que preze o diploma vai questionar por que não temos provas antes do baile. Trevor ficou em silêncio por um momento. E se tivermos provas? Que quer dizer? Você mesma disse na entrevista, coisas que eu lembrava de antes de você, na cafeteria. 6 semestres atrás. Seu pedido de café. O jeito que você defende causas perdidas. Ele olhou para ela intensamente. E se estivermos nos apaixonando há mais tempo do que percebemos? E só fomos teimosos demais para ver? Sloane teve a respiração presa. Você acha que podemos argumentar isso? Acho que é a verdade. Acho que parte do motivo pelo qual brigávamos tanto era porque víamos demais de nós mesmos um no outro. E isso era assustador, então, vamos mudar a narrativa. O baile não foi quando o relacionamento começou. Foi quando finalmente paramos de mentir para nós mesmos sobre o que já sentíamos desde sempre. Exato. O lado jurídico de Sloane começou a acelerar. Vamos precisar de testemunhas que possam confirmar a tensão entre nós. As discussões que eram mais do que desacordos profissionais. Consigo pensar em pelo menos 10 funcionários do hospital que achavam que havia tensão sexual entre nós. E havia advogados no escritório que comentavam como eu falava demais de você, para alguém que supostamente te odiava. Veja só, já estávamos construindo provas sem perceber, pela primeira vez desde que o processo foi aberto. Sloane sentiu uma faísca de esperança. Isso pode funcionar. Vai funcionar porque é verdade. Trevor apertou a mão dela. Eu provavelmente comecei a me apaixonar por você desde a primeira vez que você destruiu meu depoimento no tribunal. Fiquei furioso e impressionado. Não conseguia parar de pensar em você. Eu odiava o quanto eu te respeitava, Sloane admitiu. Você era para ser minha inimiga, mas te ver lutar pelos seus pacientes. Era irritante o quanto eu admirava isso. Então contamos essa história. A verdadeira história. A verdadeira, concordou Sloane. O celular dela vibrou. Uma mensagem de Rebecca Shum, a advogada designada a eles. Precisamos nos encontrar urgentemente. Achei algo no processo da Monroe que você precisa ver. O escritório de Rebecca era um monumento à organização. Arquivos coloridos, livros jurídicos perfeitamente alinhados. Nenhum papel fora do lugar. Ela estava na casa dos 30, com olhar afiado, e irradiava a confiança de quem nunca perdeu um caso. Sentem-se, ordenou, sem tirar os olhos do laptop. Trevor e Sloane se sentaram. Rebecca girou o laptop para eles. Os advogados da Monroe submeteram imagens de segurança do baile. Assistam. Vídeo mostrou o momento em que Cassidy os confrontou. O champanhe sendo jogado. O beijo. Mas mostrou também outra coisa. Os 10 segundos antes da chegada de Cassidy. Quando Trevor e Sloane conversavam sozinhos na varanda, olhem a linguagem corporal, disse Rebecca, pausando o vídeo. Vocês estavam se inclinando um para o outro. Sloane, sua mão está no braço dele. Trevor, você está sorrindo. Não o sorriso falso do ambiente profissional. Um sorriso verdadeiro. Sloane estudou a tela. Rebecca estava certa. Mesmo antes da explosão, eles estavam próximos, engajados em uma conversa íntima. Isso é bom para nós, continuou Rebecca. Mostra uma familiaridade pré-existente, mas o time da Monroe argumenta o contrário, que isso prova que vocês já planejavam o anúncio do noivado falso. Isso é ridículo, disse Trevor. Estávamos apenas conversando sobre o que. Trevor e Sloane trocaram o olhar. Eu estava insultando o terno dele.
admitiu Sloane. E eu estava insultando a mania dela de aparecer em eventos do hospital só para me irritar, acrescentou Trevor. Rebecca arqueou uma sobrancelha. Então a ideia de flerte de vocês é uma troca de insultos? Quando você coloca assim, parece exatamente o tipo de dinâmica inimigos que viram amantes que sustenta a narrativa que queremos contar. Rebecca anotou. Ótimo, podemos usar isso. Mas preciso de mais. Me dê os celulares de vocês. Nossos celulares. Sloane agarrou o seu com proteção. Preciso revisar toda a comunicação entre vocês. Mensagens, e-mails, registros de chamadas. Tudo que mostre um padrão de interação. Relutantes, eles entregaram os aparelhos. Rebecca passou pelo celular de Trevor primeiro, expressão difícil de ler. Depois pelo de Sloane. Então olhou para eles com um misto de diversão nos olhos. Vocês são os melhores atores que já vi, ou estão em negação há muito tempo. O que quer dizer? Perguntou Sloane. Rebecca leu as mensagens do celular de Trevor Winters. Se aparecer em outra reunião do conselho do hospital, vou mandar a segurança te retirar. Mensagem enviada há 9 meses. A resposta dela, tente Ashford. Vou processar por expulsão indevida, e vou adorar cada minuto da audiência. E aí vocês continuaram trocando mensagens assim, por 20 minutos. Trevor se remexeu desconfortável. Estávamos brigando. Vocês mantinham um contato prolongado que não tinham obrigação profissional de continuar. Mesmo padrão no celular da Sloane, vários tópicos de mensagens que duram páginas. Sempre começando por trabalho e terminando em ataques pessoais. Qual o ponto? Sloane perguntou. O ponto é, pessoas que realmente se odeiam, não passam horas trocando mensagens sobre discussões triviais. Vocês dois estão obcecados um pelo outro há mais de um ano. O anúncio do noivado não surgiu do nada. Foi o resultado inevitável de duas pessoas que lutaram contra a atração, até explodir na primeira oportunidade. Sloane sentiu o rosto esquentar. Isso é interpretação. Também é nosso argumento vencedor. Rebecca começou a fazer anotações. O que vamos fazer? Estabelecemos um padrão de interação intensa que remonta a mais de um ano. Chamamos testemunhas que possam confirmar a natureza carregada do relacionamento. Apresentamos provas da escalada gradual. Mais mensagens, conversas mais longas, encontros casuais frequentes. E enquadramos o beijo no baile como o ponto de ruptura, em que vocês finalmente admitiram o que todo mundo já sabia. Isso vai funcionar? Perguntou Trevor. Vai, se a gente vender direito. Mas preciso do compromisso total de vocês. Sem meia entrada, sem vacilar. Vocês não estão fingindo amor para as câmeras. São duas pessoas que vêm se apaixonando há mais de um ano. E finalmente, se permitem sentir isso. Conseguem fazer isso? Sloane olhou para Trevor. Ele retribuiu o olhar. E ela viu o medo e a esperança refletidos nos olhos dele. Sim, disseram ao mesmo tempo. Ótimo. Rebecca abriu um calendário. A audiência é em 3 semanas. Entre agora e lá, vocês vão morar juntos. O quê? Sloane quase caiu da cadeira. A equipe da Monroe vai argumentar que vocês nem moram juntos. O que enfraquece a alegação de um relacionamento sério. Então, vocês vão morar juntos hoje mesmo e documentar tudo. Refeições compartilhadas, rotinas em comum, vida M comum. Quando chegarmos ao tribunal, terão 3 semanas de coabitação para apresentar como prova. Isso. Sloane começou. Necessário, interrompeu Rebecca. A menos que queiram perder tudo pelo que lutaram menos. Trevor se levantou. Meu apartamento é maior. Sloane pode se mudar para cá. Espera, a gente vai mesmo fazer isso? Ela perguntou. Você tem ideia melhor? Ela não tinha. E foi assim que 6 horas depois, Sloane se viu no apartamento de Trevor, com 3 malas e um pressentimento de desastre. O apartamento de Trevor era exatamente como ela imaginava. Moderno, minimalista e organizado ao ponto da obsessão. Na cozinha, potes rotulados, livros em ordem alfabética. Até as almofadas pareciam ter sido posicionadas com precisão geométrica. Sei o que você está pensando, disse Trevor, carregando sua última mala. Que eu posso ser um serial killer. Que você é obsessivo demais. Mesmo problema. Elspeth, gosto de ordem. Adira, gosto do caos organizado. Me faz sentir vivo. Vai ser interessante, disse Sloane, caminhando pelo apartamento e absorvendo cada detalhe. Janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Uma varanda com plantas, de verdade, que pareciam saudáveis. Um toca-discos com uma coleção de vinis que ia do rock clássico ao jazz. Você tem vinil? Ela perguntou surpresa. Meu pai colecionava. Depois que ele morreu, herdei a coleção. Toco quando preciso pensar. Sloane tocou delicadamente um dos discos. Como ele era? Trevor encostou na parede, o rosto suavizando, brilhante. Muito parecido comigo, na verdade. Trabalhava demais. Exigia a perfeição de todo mundo.
mas amava profundamente. Quando estava presente, estava realmente presente. Passei a vida tentando ser como ele, sem cometer os mesmos erros. Quais erros? Trabalhar tanto que esqueceu de viver. Esquecer que relacionamentos precisam de cuidado, não só boas intenções. Ele olhou para ela. Não quero cometer esses erros com você. O coração de Sloane apertou. Estamos fazendo tudo ao contrário, sabe? A maioria das pessoas namora, depois mora junto. E aí? Talvez finge um noivado. A gente nunca fez nada do jeito normal. Verdade. Trevor concordou, levando ao quarto de hóspedes que já estava pronto para suas coisas. O gesto a tocou mais do que queria admitir. Obrigada menos, disse baixinho. Por fazer isso, por não fugir quando as coisas ficaram complicadas, para onde eu iria? Você provavelmente me processaria menos, ele riu, com certeza. Trevor se aproximou. Falo sério quando digo. Não estou mais fingindo. Isso é real para mim. Processo ou não? Quero ver até onde isso vai. Sloane olhou para ele. Para aquele homem que organizava seu rack de temperos em ordem alfabética, lembrava seu pedido de café e estava disposto a arriscar tudo, porque, em algum momento, eles pararam de ser inimigos e começaram a ser algo diferente. Me beije, pediu ela. Ele o fez. E, pela primeira vez em semanas, Sloane sentiu que talvez, só talvez, eles conseguissem dar conta disso. As 3 semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Sloane. Durante o dia, ela e Trevor se preparavam para a audiência com Rebecca. Reuniam provas, treinavam testemunhas, construíam uma narrativa sólida sobre uma atração negada por muito tempo. Finalmente, reconhecida, à noite. Aprendiam a dividir o espaço. Trevor descobriu que Sloane deixava xícaras de café espalhadas e cantava desafinado no chuveiro. Sloane descobriu que Trevor preparava as refeições aos domingos e falava com as plantas como se fossem pacientes, cozinhavam. Juntos de forma desajeitada assistiam filmes, discutiam 7 vezes a mais sobre Duro de Matar, ser ou não um filme de Natal. E lentamente, naturalmente, criaram uma rotina que parecia assustadoramente normal. Patricia os visitou 3 vezes, cada vez mais encantada com o quanto tinham se tornado domésticos. Ela tirou aproximadamente 6.000 fotos, todas adicionadas ao arquivo de provas por Rebecca. Na segunda semana, Sloane não lembrava como era dormir sozinha. Trevor a puxava para perto à noite, e ela se encaixava nele como se já fizessem isso há anos, não dias. Na terceira semana, a palavra falso parou de se aplicar a qualquer coisa no relacionamento deles. Na noite antes da audiência, eles estavam na varanda com vinho, observando as luzes da cidade. Nervoso, Trevor perguntou. Apavorada menos Sloane, admitiu. Se isso dar errado, não é o fim. Você não sabe disso. Eu sei que o que temos é real. E coisas reais têm um jeito de se provar. Sloane apoiou a cabeça no ombro dele. Quando você virou otimista? Quando me apaixonei por uma pessimista que precisava de alguém para equilibrá-la? Sloane ficou muito séria. Você me ama? Trevor virou para enquadrá-la, completamente sério. Sim, eu amo. Amo seus lados difíceis, sua teimosia, o jeito como luta por quem não pode lutar por si. Amo como me faz rir quando estou levando tudo muito a sério. Amo voltar para casa e te encontrar. Sloane o beijou, interrompendo as palavras antes que começasse a chorar. E eu também me te amo, sussurrou contra os lábios dele. E isso me assusta mais do que qualquer processo. Ótimo, vamos ficar assustados juntos. Ficaram na varanda até depois da meia-noite, abraçados, sem falar do amanhã, sem pensar no que aconteceria se perdessem. Apenas vivendo o momento, reais, crus, exatamente onde deveriam estar. A sala do tribunal era menor do que Sloane esperava, o que deixava tudo mais íntimo e aterrorizante. Ela sentou na mesa dos réus ao lado de Trevor, ambos com trajes profissionais, ela de terno cinza escuro, ele de azul marinho. Rebecca estava ao seu outro lado, tablet aberto e semblante focado, do outro lado. Cassidy Monroe não parecia em nada a mulher instável do baile. Ela estava polida, composta, vestida com rosa suave, que devia custar uma fortuna. Seus advogados a cercavam como tubarões. Em volta da presa, o advogado principal, Gerald Whitmore, era um homem de cabelos prateados, com fama de destruir testemunhas na frente do juiz. Sloane já o enfrentou uma vez e perdeu. Espetacularmente, o estômago dela revirou só de lembrar. Todos em pé para a juíza honorável Patricia Montgomery, anunciou o oficial do tribunal. Todos se levantaram quando a juíza entrou, uma mulher na casa dos 60, com olhar afiado e expressão que dizia: já ouvi todas as mentiras do mundo e não tenho paciência para mais. Podão 6 Center, disse a juíza Montgomery, acomodando-se em sua cadeira com autoridade. Vamos começar, Sr. Whitmore, sua declaração inicial.
Whitmore levantou-se, abotoando o paletó com a calma de quem já viveu muitas batalhas em tribunais. Meritíssima. Este caso é claro e direto. Minha cliente, a senhora Cassidy Monroe, foi humilhada publicamente por duas pessoas que inventaram o noivado apenas para benefício profissional. As provas mostrarão que o Dr. Trevor Ashford e a senhora Sloane Winters não tinham nenhum relacionamento antes da noite do gala. O anúncio foi um movimento calculado para desviar a atenção das preocupações legítimas da senhora Monroe sobre o tratamento que recebia do Dr. Ashford. As atitudes deles, morrar juntos, dar entrevistas, poser para fotos, tudo foi encenado para encobrir essa farsa inicial. Ele fez uma pausa, deixando o peso da acusação pairar no ar. Não se trata de amor, meritíssima. Trata-se de manipulação. E minha cliente merece justiça. Sloane sentiu o corpo de Trevor enrijecer ao seu lado. Debaixo da mesa, apertou a mão dele, buscando força. Rebecca levantou-se, com confiança. Sua voz firme e segura, meritíssima. As provas contarão uma história bem diferente. O Dr. Ashford e a Sra. Winters se conhecem há mais de 2 anos. Nesse tempo, trocaram mensagens constantes, se procuraram em eventos profissionais e mostraram todos os sinais clássicos de uma atração intensa negada por ambos. O gala não foi o começo do relacionamento, mas o momento em que pararam de se enganar. Desde então, estão tentando construir um amor real, sob um escrutínio público quase impossível. A juíza anotou tudo com atenção, Sr. Whitmore. Chame sua primeira testemunha, Dra. Shelma. Cassidy Monroe, para depor Cassidy, subiu ao banco das testemunhas com uma elegância ensaiada, seu olhar delicado e vulnerável. Whitmore aproximou-se. Gentilmente, Sra. Monroe, pode descrever seu relacionamento com o Dr. Ashford? Namoramos por 8 meses, respondeu Cassidy, com a voz quase um sussurro. Foi, Sir. Falávamos em casamento, em construir uma vida juntos, até que ele terminou tudo de repente, sem explicação. Só disse que estava focado demais no trabalho. E como isso a fez sentir? Devastada, achava que tínhamos um futuro, quando soube do noivado dele com a Sra. Winters, na noite do gala. Eu não o via há meses. Estava tentando entender meus sentimentos. Talvez tivesse tomado champanhe demais. Quando tentei falar com ele, Cassidy apontou para Sloane menos. Ela anunciou o noivado. Do nada. E a forma como disse, tão triunfante, como se tivesse ganho alguma competição. Os olhos de Cassidy se encheram de lágrimas. Rebecca teve que admitir. Era uma boa atuação, Sra. Monroe. Você já tinha visto o Dr. Ashford e a Sra. Winter juntos antes daquela noite? Nunca. Nem sequer conhecia o nome dela então. Pelo que entende. Esse noivado surgiu do nada. Objeção, Rebecca interveio calma. Pedido de especulação, vou reformular? Whitmore respondeu suave. Sra. Monroe, durante seus 8 meses com o Dr. Ashford, ele mencionou interesse por outra pessoa? Nunca! Ele mal tinha tempo para mim, quanto mais para outra. Ele morava no hospital? Sim. Whitmore assentiu, com simpatia, sem mais perguntas. Rebecca levanta-se, para o contra. Interrogatório. Sra. Monroe, disse que falavam sobre casamento. Ele chegou a pedir você em casamento? Cassidy hesitou. Não, mas ele afirmou claramente querer casar com você. Não. Cassidy respondeu baixinho. E quando o relacionamento acabou, você aceitou pacificamente? Eu fiquei abalada. Você mandou mais de 100 mensagens para ele na semana seguinte ao término. Eu estava emotiva. Apareceu no trabalho dele 3 vezes. Sendo escoltada pela segurança, a compostura de Cassidy fraquejou. Queria um fechamento. Criou uma conta falsa nas redes sociais para monitorar as atividades dele? Objeção. Whitmore se levantou. Irrelevante. Estou tentando mostrar um padrão obsessivo. Rebecca explicou. Calma. Isso afeta a credibilidade e a motivação para o processo. Indeferido, disse a juíza Montgomery. Responda a pergunta, Sra. Monroe. Cassidy apertou a mandíbula. Queria saber se ele havia seguido em frente, porque não aceitava o fim do relacionamento, menos concluiu Rebecca. Sem mais perguntas, Cassidy voltou para o seu lugar, visivelmente abalada. Sloane sentiu uma fagulha de esperança. Whitmore chamou outras testemunhas, amigos em comum que nunca tinham visto Trevor e Sloane juntos. Funcionários do hospital que acharam suspeito o anúncio do noivado. Mas Rebecca desmontou cada depoimento, mostrando falta de conhecimento direto e possíveis preconceitos. Chegou a vez da defesa. Rebecca chamou a doutora Monica Reeves, mulher na casa dos 40, colega de Trevor no hospital. Doutora Reeves, há quanto tempo trabalha com o Dr. Ashford? 5 anos. E nesse tempo, já observou interações entre ele e a Sra. Winters? O tempo te do. Monica sorriu. Eles viviam em pé de guerra quando ela aparecia no hospital, mas não era discussão comum. Era carregado.
Todo mundo brincava sobre isso. O que observou exatamente? Trevor sabia quando ela estava no prédio antes mesmo de alguém avisar. Endireitava a gravata. Ficava com uma expressão. Sloane sempre encontrava desculpas para cruzar com ele. Brigavam sobre tudo. Vaga de estacionamento, café na copa, se a sopa da lanchonete prestava ou não. Mas ficavam próximos, se encarando, claramente se divertindo, mesmo se insultando. Já comentou isso com o Dr. Ashford? Muitas vezes. Eu dizia que ele ou ia casar com ela, ou ia matá-la. E eu não sabia qual das duas opções. Monica Rio. Quando vi o anúncio do noivado, pensei: finalmente, graças a Deus, sem mais perguntas. Whitmore tentou desmerecer Monica no contra-interrogatório, mas ela permaneceu firme, citando inúmeros momentos da relação tensa e apaixonada de Trevor. E Sloane, Rebecca chamou mais 3 testemunhas, 2 funcionários do hospital, e um advogado da firma de Sloane, menos todos confirmando que Trevor e Sloane circulavam um ao outro por mais de um ano, com uma atração óbvia e quase impossível de esconder. Então vieram as provas. Rebecca exibiu mensagens de texto, mostrando a frequência e o teor pessoal das conversas. Mostrou imagens da segurança do gala, destacando a linguagem corporal deles antes da interrupção de Cassie. Apresentou fotos das 3 semanas, que moraram juntos, cozinhando, rindo na varanda, fazendo compras com canecas de café iguais no carrinho. Meritíssima menos, disse Rebecca. Menos o que vê. Aqui é um relacionamento que se constrói, há mais de 2 anos. 2 pessoas que lutaram contra seus sentimentos, até não aguentarem mais. O gala não foi uma farsa, foi uma declaração que aconteceu em meio ao caos. Desde então, eles vêm tentando descobrir como ficar juntos enquanto o mundo inteiro observa. Isso não é fraude. Isso é a vida real. A juíza Montgomery olhou para as fotos. Depois para Trevor e Sloane. Gostaria de ouvir os réus. Dr. Ashford, aproxime-se do banco das testemunhas. Trevor apertou a mão de Sloane uma vez antes de se levantar. Tomou o juramento e sentou, nervoso, mas determinado. Whitmore avançou como um predador. Dr. Ashford, o senhor afirma que esse relacionamento é verdadeiro, mas anunciou o noivado antes mesmo de terem tido o encontro oficial. Correto. O anúncio foi impulsivo, menos, admitiu Trevor. Mas os sentimentos? Não, eu já conhecia a Sloane há mais de um ano. Passamos incontáveis horas trocando mensagens, discutindo, inventando desculpas para nos vermos. Me convenci de que era animosidade, mas todo mundo via o que eu teimava em negar. Que conveniente que tenha percebido isso justamente quando sua ex-namorada estava prestes a causar uma cena. Não foi conveniente. Foi um momento terrível, que me obrigou a reconhecer algo que vinha negando. Trevor olhou para Cassidy, com expressão gentil, porém firme. Cassidy, sinto muito que nosso relacionamento não tenha dado certo. Desculpe se te dei falsas esperanças, mas nunca prometi casamento, e nunca te traí. Quando estávamos juntos, fui fiel. Quando terminamos, fui honesto. O que aconteceu no gala foi entre eu e a Sloane. Não teve nada a ver com você. Cassidy desviou o olhar. A mandíbula tensa. Whitmore tentou várias abordagens, mas Trevor permaneceu calmo e coerente. Quando Rebecca o questionou sobre seus sentimentos por Sloane, na tréplica, a resposta foi simples e devastadora. Eu a amo, disse. Olhando diretamente para Sloane, acho que a amo desde a primeira vez que ela me fez rir durante um depoimento. Eu lutei contra isso porque era inconveniente, assustador e completamente ilógico. Mas o amor não é lógico. E lutar contra ele foi exaustivo. Então no gala, quando ela me beijou, parei de lutar. Foi a melhor decisão da minha vida. O tribunal ficou em silêncio. Obrigada. Dr. Ashford, disse Rebecca suavemente. A defesa chamou. Sloane Winters, as pernas dela tremiam enquanto caminhava até o banco das testemunhas. Tomou o juramento, a voz mais firme do que se sentia. Whitmore avançou imediatamente. Senhorita Winters, a senhora é advogada. Sabe como construir uma narrativa? Não é isso que o senhor está fazendo aqui? Construindo uma história para encobrir um anúncio impulsivo e fraudulento? Não, Sloane respondeu com firmeza. Estou dizendo a verdade. Que soa como uma história porque a vida real é bagunçada, complicada e não segue uma linha do tempo organizada. O senhor espera que este tribunal acredite que vocês passaram de inimigos a noivos em uma noite? Não. Espero que o tribunal veja as provas e entenda que fomos de inimigos a algo mais ao longo de 2 anos. A noite do gala foi apenas quando paramos de mentir para nós mesmos. Por que deveríamos acreditar em você? Sloane olhou para a juíza Montgomery, depois para Trevor, depois para Whitmore. Porque sou uma advogada especialista em encontrar falhas em argumentos. Se esse relacionamento fosse falso, eu teria construído uma história muito melhor. Teria fabricado provas que recuassem meses, fotos, testemunhas, uma linha do tempo detalhada. Mas o que vocês têm é caos. Um anúncio impulsivo tentando entender tudo.
3 semanas morando juntos porque um processo nos obrigou a provar algo que ainda estávamos descobrindo. Ela respirou fundo, mas em meio a esse caos, virou real. Não porque planejamos, mas porque por trás de todas as discussões, rivalidades profissionais e recusas teimosas de admitir que nos importávamos, havia duas pessoas que faziam rir um ao outro, que se respeitavam, que se viam claramente e gostavam do que viam. Mesmo quando era inconveniente, que lindo discurso, Whitmore disse, dispensando o comentário. Mas discurso não é prova, tá certo? Menos concordou Sloan. Então olhe para as provas de verdade. 2 anos de mensagens de texto sem motivo para continuarmos falando. Mas falávamos. Testemunhos de pessoas que nada ganhariam apoiando-nos. 3 semanas de convivência onde aprendemos os pedidos de café um do outro, as preferências na Netflix, de que lado da cama dormimos. Isso não é fraude. São duas pessoas construindo uma vida juntos, sob uma pressão impossível. E, honestamente, ela olhou para Trevor, que a observava com uma afeição tão aberta que lhe doía o coração. Se fôssemos fingir algo, escolheríamos algo muito menos complicado. Algumas pessoas na corte riram. Rebecca voltou para a tréplica. Sloan, uma última pergunta. A senhora ama o Dr. Ashford? Sim, menos respondeu. Sem hesitar. E amo como ele organiza as especiarias, fala com as plantas e lembra de cada detalhe das pessoas que diz não se importar. Amo que ele me desafia, me respeita e me faz querer ser melhor. Amo que ele seja teimoso, brilhante e completamente insuportável às vezes. E amo que, em algum momento entre odiá-lo e fingir amá-lo, deixou de ser fingimento e se tornou a coisa mais real da minha vida. Tribunal ficou em silêncio absoluto. A juíza Montgomery fez várias anotações. Então ergueu o olhar, vou conceder um intervalo de 30 minutos. Depois, proferirei minha sentença. Os 30 minutos pareceram 30 horas. Sloan e Trevor ficaram em uma sala ao lado, com Rebecca. Sem falar, apenas de mãos dadas, tentando não se perder nos piores cenários. Foi um ótimo depoimento, disse Rebecca. Vocês foram honestos, emocionais e consistentes. Será suficiente? Perguntou Trevor. Acho que sim, mas Montgomery é imprevisível. Quando voltaram à sala, a juíza Montgomery já estava sentada. Expressão indecifrável. Revisei todas as provas e depoimentos menos começou. Este é um caso incomum. Não porque os fatos sejam complexos, mas porque a questão aqui é profundamente subjetiva. Como se prova o amor? O coração de Sloane batia acelerado. Como se mede a autenticidade de um relacionamento? A parte autora alega que o anúncio do noivado foi uma fraude, um movimento calculado para desviar a atenção de preocupações legítimas. Os réus afirmam que foi impulsivo, mas baseado em sentimentos reais que vinham se desenvolvendo por mais de 2 anos. A juíza Montgomery fez uma pausa. Olhando para ambos os lados, o que vejo nas provas são 2 profissionais, que mantiveram uma comunicação intensa e frequente durante um longo período, que se procuravam em público mesmo alegando animosidade, e que, segundo várias testemunhas, exibiam uma atração óbvia da qual ou não tinham consciência ou não queriam admitir. Ela olhou para Cassidy. Senhora Monroe, entendo que você se sinta injustiçada. Términos são dolorosos, e a humilhação pública só aumenta essa dor, mas as provas não sustentam a acusação de fraude. Elas indicam 2 pessoas que estavam em negação sobre seus sentimentos, até que as circunstâncias os obrigaram a encarar a verdade. O advogado de Cassidy tentou interromper, mas a juíza Montgomery ergueu a mão. Além disso, as evidências de comportamento obsessivo após o término com o Dr. Ashford enfraquecem sua alegação de que foi pega de surpresa pelo noivado. O padrão indica que você estava lutando para aceitar o fim e projetou essa dificuldade nos réus. A juíza se voltou para Trevor e Sloan. Quanto a vocês 2, talvez o relacionamento tenha começado no caos, mas o que construíram desde então, menos morando juntos, integrando suas vidas, apoiando-se durante este processo, é real. Confuso e complicado, mas real. Ela pegou seu martelo. Julgo a favor dos réus. O anúncio do noivado, embora impulsivo, não foi fraudulento. O relacionamento é genuíno. Processo arquivado. O martelo bateu com firmeza. Sloan sentiu a mão de Trevor apertar a sua. Eles se levantaram, e Rebecca os abraçou. E lá atrás, Patricia chorava lágrimas de felicidade. Do outro lado, Cassidy os observava, com uma expressão entre raiva e resignação. Ao saírem, ela segurou o braço de Trevor. Espero que você seja feliz. Menos disse baixinho. Sou, respondeu ele com suavidade. Espero que um dia você também seja. Cassidy olhou para Sloan, depois para Trevor. Ela que vale a pena. Vale. Algo no olhar de Cassidy suavizou então. Acho que, parabéns.
Ela foi embora sem olhar para trás. Lá fora, o sol da tarde parecia até irritantemente alegre. Patricia os puxou para um abraço apertado. Eu sabia. Desde o começo eu sabia que vocês eram perfeitos um para o outro, mãe. Você achava que estávamos noivos desde o início. Trevor apontou. Romântica? E vai ao amor. Isso é o que importa. Patricia beijou os dois na bochecha. Agora precisamos planejar esse casamento, porque já tenho painéis no Pinterest. Mãe, deixa ela curtir isso. Sloane riu. Ela merece. Patricia sorriu radiante. Eu gosto muito dela. Ok, vou levar vocês dois para jantar. Naquele restaurante chique no centro. Estamos comemorando. Não discutam. Eu pago. Vamos. Enquanto Patricia falava animada, indo para o carro e falando sobre locais para casamento, Trevor puxou Sloane para perto. Conseguimos, disse ele. Conseguimos menos. Concordou ela. Convencemos. Um tribunal que estamos apaixonados. A coisa mais fácil que já fizemos. Porque é verdade. Porque é verdade. Trevor segurou o rosto dela com carinho. Agora, é o seguinte. Temos esse noivado falso que é verdadeiro, mas nunca fiz uma proposta direito. Você merece mais do que um anúncio impulsivo num gala beneficente. O fôlego de Sloane parou. Trevor, eu ainda não tenho um anel. Vamos escolher juntos, como planejamos. Mas queria te pedir isso aqui e agora. Sem câmeras, sem público, sem segundas intenções. Ele segurou as duas mãos dela. Sloane Winters. Você é brilhante e teimosa. Me faz rir quando levo a vida muito a sério. Me desafia, me frustra e, de alguma forma, torna cada dia melhor só por existir nele. Eu te amo completamente. Toca. Quer realmente se casar comigo? Sloane sentiu lágrimas surgirem nos olhos. Essa foi a pior proposta que já ouvi. Sou médico, não poeta, mas também foi a melhor proposta que já recebi. Ela o beijou suavemente. Sim, obviamente, sim. Alguém tem que te impedir de organizar tudo até a exaustão. E alguém tem que te impedir de viver de comida pronta e teimosia. Par perfeito, par perfeito. Eles se beijaram mais demoradamente desta vez, ignorando os gritinhos felizes de Patricia do outro lado do estacionamento. Quando finalmente se separaram, Sloane riu. E agora? Convencemos todo mundo que estamos apaixonados. E agora? Trevor sorriu. Aquele sorriso doce e genuíno, que ela aprendeu a amar, em algum lugar entre odiá-lo e amá-lo. Jantar com minha mãe animada. Depois, para o nosso apartamento, onde você vai deixar canecas de café espalhadas, e eu vou organizar sua coleção de livros, em ordem alfabética. Tocar nos meus livros. E eu cancelo o noivado? Não, você não vai não. Eu não vou. Sloane entrelaçou os dedos nos dele. Mas posso te processar. Eu esperaria nada menos do mãos dadas. Enquanto caminhavam até o carro de Patricia, Sloane pensava no caos das últimas semanas. No noivado falso que se tornou real, no processo que os obrigou a provar algo que ainda estavam descobrindo, no amor que cresceu nos espaços entre discussões, contratos e narrativas cuidadosamente construídas. Não era a história que tinham planejado. Era porque o amor verdadeiro, afinal, era mais bagunçado, mais complicado e infinitamente mais maravilhoso do que qualquer noivado falso poderia ser. Epílogo. 6 meses depois, o casamento foi pequeno. Apenas família e amigos próximos. No clube de campo de Patricia, que ela planejava desde aproximadamente 5 minutos depois que eles se conheceram, Sloane usava um vestido nada muito tradicional, menos ainda tinha uma reputação a manter. Trevor usava um smoking na medida certa de formalidade, claro que sim, enquanto trocavam votos escritos por eles mesmos. Sloane pegou o olhar de Trevor e sussurrou com os lábios. Isso é uma loucura. Ele respondeu. Você começou. Ela, você é insuportável. Ele, você me ama. E ela amava. Quando o oficiante os declarou casados, e eles se beijaram sob aplausos entusiasmados. Sloane pensou em como chegaram até ali. De inimigos, no tribunal, a parceiros num noivado falso, a amantes enfrentando um processo, até isso menos casados de verdade, para sempre. Na recepção, Patricia fez um brinde, que fez todos chorarem e rirem na mesma medida. O padrinho de Trevor contou histórias embaraçosas da faculdade de medicina. A madrinha de Sloane lembrou da vez em que ligou da cadeia, depois de ser presa durante um protesto, e Trevor apareceu para pagar sua fiança. Sem julgamento. Quando finalmente fugiram para a suíte de lua de mel, um penthouse ridículo que Patricia insistiu em reservar. Trevor puxou Sloane para perto então, ele disse. Estamos realmente casados. Legalmente vinculados e tudo. Sem volta. Você está presa a mim. Ashford, a melhor armadilha em que já caí. Beijou sua têmpora. Eu te amo. Eu também te amo. Sloane olhou para ele, aquele homem que um dia considerou inimigo, e agora não conseguia imaginar a vida sem ele. Mesmo você organizando suas meias, por tipo, disse ela menos,
especialmente porque organizo as minhas por tipo. Você é ridículo e teimoso, par perfeito, par perfeito. E ali, abraçados, Sloane percebeu algo importante. As melhores histórias de amor não são as planejadas, perfeitas ou que seguem todas as regras. As melhores histórias de amor começam com um beijo que você não planejou levar a sério e terminam com uma vida que você não consegue imaginar viver sem. Em algum lugar entre fingimento e realidade, eles encontraram algo real, e isso era tudo o que importava.